nós vamos abordar o seguinte conteúdo. Nós vamos falar um pouco sobre os pilares, o objetivo e a estrutura desse código de conduta, como ele vai ser gerido e monitorado para termos certeza da efetividade do seu cumprimento e da aderência dessa ferramenta, deste documento, ao nosso negócio, ao nosso dia a dia. Eu vou explicar para vocês sobre o funcionamento do canal de denúncias, como essa ferramenta pode ser utilizada, qual é a importância dela no negócio da Bonasa, do Grupo ASA, e a importância dela dessa ferramenta para cada um de vocês como colaboradores. E como eu comentei, ao final nós teremos um espaço reservado para perguntas, um microfone pode correr aí entre vocês, fiquem à vontade em fazer qualquer questionamento. Bom, o Código de Conduta foi elaborado, foi revisado, de forma a estar alinhado com todos os valores, com a missão e a visão do grupo. Por serem valores compartilhados, algo de tão importante, de importância tão relevante, é importante nós até darmos uma frisada. Então, a integridade determina as nossas ações, nós decidimos pela sustentabilidade e a rentabilidade, nós temos orgulho da nossa empresa e das nossas marcas e dos nossos produtos, nós cuidamos dos nossos clientes, buscamos excelência em tudo o que fazemos, nós pensamos e agimos como dono e valorizamos o nosso capital humano. Então, esses valores compartilhados foram levados em consideração quando nós elaboramos a nova versão do Código de Conduta. E nós tivemos o cuidado também de dar direcionadores ou abordarmos assuntos, definindo diretrizes, de forma que nós pudéssemos atingir esses 5 pilares de valorização das pessoas. Esse código define expectativas de vocês para o grupo e do grupo para vocês, de forma que a gente consiga ter sempre um ambiente harmônico e igualitário, promovendo sempre ações iguais, oportunidades iguais para todos. O código também define expectativas e diretrizes para que nós estejamos sempre aderentes às leis. Não são poucas as leis que nós temos que cumprir. Existem as leis civis e as leis específicas do nosso negócio, aspectos sanitários, de funcionamento, comerciais, que nós temos que cumprir. E nós vamos ver também alguns slides à frente, algum aspecto importante sobre a nova lei anticorrupção brasileira, que passou a vigorar desde janeiro. Na verdade, desde agosto do ano passado, foi promulgada, mas passou a valer a partir de janeiro. O código também visa reforçar os nossos padrões quando nós nos relacionamos com os nossos clientes e parceiros, em relação à prevenção, à fraude e corrupção, e quando nós cumprimos as nossas obrigações contratuais, que são muitas, com clientes, com fornecedores. Eu digo que as obrigações contratuais estão no nosso dia a dia, e é importante a gente ter essa visão do todo, para entender até que ponto as nossas atitudes, as nossas ações podem impactar alguma obrigação contratual. Bom, sobre a lei brasileira anticorrupção, eu comentei com vocês que ela está em vigor desde janeiro deste ano. Ela talvez não esteja tão difundida, porque a gente ainda não teve a oportunidade de ver essa lei sendo aplicada na prática. Todos esses eventos midiáticos que nós temos acompanhado nas últimas semanas ainda não estão diretamente relacionados com essa lei, mas eles já são um vislumbre do que a gente pode esperar quando essa lei começar a ser aplicada na prática. O que é que ela fala? Antes de mais nada, essa lei se destina a todas as sociedades empresariais e sociedades simples, independente da sua forma de organização. Então, isso traduzindo para os nossos interesses, nós estamos diretamente inseridos dentro dessa lei. Nós temos que tomar todos os cuidados e nos esforçar para que nós não venhamos a nos encontrar em nenhuma situação que possamos ser enquadrados nessa lei anticorrupção. O que é que essa lei fala? Ela define sobre a responsabilidade objetiva, administrativa e civil da pessoa jurídica, sempre que ela promover atos de corrupção contra a administração pública. O que seriam esses atos de corrupção contra a administração pública ou contra agentes públicos? Seria prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, financiar, custear, patrocinar qualquer ato ilícito previsto na lei,
comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular qualquer situação, né, o famoso laranja. Se nós tentarmos dificultar a investigação ou fiscalização promovida por qualquer agente público. Então percebam que são situações que podem ocorrer no âmbito corporativo, promovido pelo grupo, ou podem acontecer promovido individualmente por cada um de nós. Então, a gente precisa estar bastante ciente dos nossos limites, das nossas responsabilidades. Na verdade, isso aqui não muda a nossa forma de agir. Isso aqui é apenas um alerta, pois nós, não só em relação à lei, quanto em relação ao Código de Conduta, nós apenas estamos formalizando tudo o que já é feito de uma forma bastante saudável no grupo. E qual é a penalidade de nós nos encontrarmos em qualquer situação que possa ser enquadrada nesta lei? Bom, existem punições financeiras. A multa pode chegar de 0,1% a 20% sobre o faturamento bruto do último exercício. Então, sabedores dos resultados da empresa, calculem o quanto isso pode chegar. Caso não seja possível o órgão de fiscalização ou o órgão executor da punição apurar objetivamente esse valor, a multa pode variar de R$6.000 a R$60 milhões. Então não é uma punição financeira leve, é uma punição financeira bastante pesada e que, a depender da empresa, pode pôr a empresa em dificuldades. Fora isso, existem penalidades civis que estão relacionadas a perdas de bens, suspensão ou interdição parcial das atividades da empresa, a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Então a empresa pode ser fechada, desde que ela tenha sido comprovadamente criada para fraudar. É uma situação bastante extrema que essa lei prevê. E é algo também que é tão grave, né, tão crítico quanto a multa financeira, seria o bloqueio ou a impossibilidade de obtenção de incentivos fiscais, subvenções, subsídios, doações e empréstimos de entidades públicas e instituições financeiras. Então é algo bastante importante no cenário nacional. É uma lei que nós temos todo o interesse que ganhe músculos e possa ir para frente, para que nós, não só como colaboradores do grupo, mas como brasileiros, possamos ver a nossa realidade sempre melhor. Essa lei tem um aspecto interessante, que no seu artigo 7º, faz uma consideração sobre atenuantes. Então, caso uma empresa venha a ser achada numa situação que se enquadra na lei, ela pode ter atenuantes das penalidades. No caso de um acordo de leniência, em que a empresa declare ser culpada, ela pode ter as suas penalidades reduzidas em até 2/3, caso ela tenha esses aspectos que a gente pode ler aqui em negrito no final, na parte de baixo. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Nesse sentido, nós estamos tirando nota 10 a partir de hoje, porque nós já temos trabalhos de gestão de riscos planejados, iniciativas de auditoria interna, e nós estamos dando um passo na reformulação do nosso código de conduta e na implantação de um canal de denúncias. Isso coloca o Grupo ASA e suas empresas num patamar de governança corporativa superior e igualável a empresas de padrão mundial, empresas que são líderes no mercado em que atuam. Qual é o objetivo desse código de conduta? Esse código de conduta busca orientar a conduta esperada dos nossos colaboradores a partir do momento em que nós temos um documento que é compartilhado entre todos e que tem a sua aplicabilidade do topo à base da pirâmide. Nós temos expectativas comuns e formas de agir padronizadas. Este documento já está disponível no site da empresa, certo? Já está disponível no site de forma eletrônica. E existe a expectativa de que, num horizonte de curto prazo, vocês possam receber essa versão impressa e individual. Então, todos vocês vão poder ter um documento que oriente
a conduta esperada de cada um de vocês. É um documento que também prevê situações de conflito. O que seria prever situações de conflito? Seria definir limites até onde nós podemos ir quando nós nos relacionamos com os clientes, com os fornecedores, no relacionamento entre colaboradores. Então, a partir do momento que esses limites são estabelecidos, eles são definidos e tornados claros, nós conseguimos prever conflitos. Nós vamos deixar de nos colocar em qualquer situação que possa ser questionada. O código favorece um ambiente ético nos negócios a partir do momento que nós somos orientados explicitamente e claramente a não cometer e não promover qualquer situação ilícita. Ele auxilia nas decisões em que o seu comportamento pode ser questionado, porque você sempre existe um direcionamento de como agir e, em caso de dúvida, a quem recorrer para que você possa ser orientado e possa compartilhar a sua decisão de forma que ela seja acertada e ela não venha a ser questionada. E gera oportunidades iguais para todos a partir do momento que são definidos padrões de tratamento igual e promoção de oportunidades iguais para todos. Esse código está estruturado em 3 âmbitos. O código tem princípios, regras de conduta e regras específicas. Em relação aos princípios, são definidos aspectos que são válidos para vocês e são válidos para colaboradores em qualquer empresa. São válidos para mim na Deloitte, são princípios que qualquer pessoa, qualquer colaborador em qualquer empresa tem que seguir para que esteja agindo com ética e uma conduta adequada. Quais são alguns desses princípios? O compromisso com as leis, a responsabilidade adicional dos líderes. Neste ponto eu gostaria de reforçar que, como eu falei, este código se aplica a todos os colaboradores do grupo, independente do seu nível hierárquico. Mas os líderes têm uma responsabilidade adicional. E é importante que todos nós estejamos cientes de quais são essas responsabilidades. Esse código define quais são essas responsabilidades, mas eu já gostaria de comentar com vocês quais são algumas delas. Como líderes, nós temos que liderar pelo exemplo em todos os aspectos, mas focando no que é de nosso interesse agora, na ética e na conduta. Nós não podemos atropelar nenhum aspecto ético, nenhum princípio definido no nosso código de ética e conduta. Nós não queremos ser as pessoas que vão ser citadas em eventos no canal de denúncias, certamente não queremos. Ao mesmo tempo, nós devemos estar preparados para orientar os nossos liderados quando eles chegarem até nós para fazer qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida e entender se a decisão que ele vai tomar pode ser tomada daquela forma ou se precisa de algum ajuste, de alguma orientação. Um outro aspecto bastante importante é nós jamais podemos promover qualquer ação de retaliação para qualquer pessoa que, de boa fé, registrar um relato no canal de denúncias. Então, qualquer pessoa dentro do nosso âmbito de liderança ou qualquer outra pessoa da empresa que venha fazer um relato no canal de denúncias de boa fé, essa jamais pode ser retaliada. Nós não podemos individualmente promover essa ação e nós também não podemos tolerar que essa ação parta de outras pessoas. Como líderes, nós temos que estar atentos a essas situações para que elas sejam coibidas e sejam estancadas o quanto antes. E um outro aspecto importante é, como líderes, nós temos que tomar ações de promover. Quando o nosso liderado chega até nós para tirar qualquer dúvida, nós estamos sendo reativos em dar uma orientação, o que também faz parte das nossas atribuições. Mas é importante que nós tomemos a iniciativa em promover os aspectos éticos da companhia. Então, a partir do momento que o Grupo ASA está estabelecendo um programa de ética, no médio e longo prazo deverão haver palestras, treinamentos e orientações de promoção desse código de ética e conduta, do nosso jeito de ser e de padrões que nós devemos seguir para que nós sejamos sempre éticos nos negócios. Então, frisando apenas mais uma vez, devido à sua importância, essas são algumas das responsabilidades adicionais aos líderes. E essas responsabilidades, igualmente, estão definidas logo no início da nova versão do Código de Conduta, e vocês poderão consultar essas responsabilidades posteriormente.
Existe um princípio também que é o compromisso de reportar. Então, sempre que nós nos depararmos com uma situação, com um desvio de conduta ou com uma irregularidade, nós devemos reportá-la. Nós não estamos falando necessariamente de uma situação em que nós estejamos envolvidos. Eu posso apenas presenciar ou tomar conhecimento de uma situação que tenha ocorrido ou esteja em andamento, e caso eu possua elementos suficientes, eu tenho o dever de reportar para o canal de denúncias. Tão comprometedor quanto participar de uma irregularidade, estar envolvido em um desvio de conduta, é nós sabermos de algo que está acontecendo ou ocorreu e nós nos omitirmos achando que aquilo não é algo que nós não devemos nos meter ou não está relacionado a nós. Errado. Nós temos o compromisso de relatar. Existe um outro aspecto que é a garantia de anonimato e não retaliação. Sempre que for desejado por vocês ou por qualquer pessoa que queira entrar em contato com o canal de denúncias, essa pessoa é incentivada a se identificar, porque quando ela se identifica, ela possibilita que a Deloitte interaja com ela para obtenção de mais informações, caso as informações iniciais que ela tenha provido não sejam suficientes para uma investigação ou para uma tratativa. Então vocês são incentivados a se identificar para a Deloitte sempre que entrarem em contato com o canal de denúncias. Porém, é um direito de vocês de permanecer em anonimato sempre que assim vocês desejarem. Caso vocês não estejam confortáveis ou confiantes em passar as suas informações, fiquem em anonimato. Nós não estamos necessariamente interessados em saber quem está fazendo um relato ou fazendo uma denúncia. Nós estamos interessados em resolver a situação que está sendo relatada. Um outro princípio que nós comentamos é a garantia de não retaliação, reforçando, além de ser uma responsabilidade de cada líder e uma responsabilidade individual, é um compromisso que o Grupo ASA assume com cada colaborador de não promover retaliação de qualquer forma, quando um relato for feito de boa fé. Apenas para estarmos na mesma página, na mesma base de entendimento, a retaliação pode se traduzir no óbvio, que seria o desligamento da pessoa, ou pode se traduzir de outras formas, às vezes um pouco mais sutis, mas que são tão danosas ao colaborador que fez a denúncia e danosas ao grupo e à empresa como um todo. Essas retaliações podem ocorrer por meio de piadinhas de mau gosto, indiretas constantes, por meio de isolamento da pessoa, por preterimento, no caso de alguma oportunidade de treinamento, de promoção, de avaliação. Existem diversas formas de retaliação e nenhuma dessas formas vai ser tolerada. Quando a gente promove a retaliação, nós podemos já estar sendo enquadrados em um outro aspecto de desvio de conduta previsto no nosso código, que seria o assédio moral. O assédio moral, ou nós podemos até incorrer contra alguma lei trabalhista. Então, é uma garantia do grupo como empresa, é uma garantia da pessoa jurídica de que não vai haver retaliação, de que ela não vai promover e que muito menos vai tolerar esse tipo de procedimento. Um outro princípio que o nosso Código de Conduta estabelece é a independência nas decisões. A partir do momento em que nós não vamos nos colocar em situações de conflito, nós teremos independência nas nossas decisões, nós não vamos ser questionados. E respeito aos contratos e obrigações assumidas. Então percebam que talvez eu não tivesse nem precisado explicar muita coisa. Se vocês tivessem batido o olho aí, vocês por si só iriam concluir sobre o que é que até aqui quer dizer, porque são princípios. São princípios e não tem nenhuma novidade nisso. O nosso código também define algumas regras de conduta. Talvez nessas regras de conduta haja alguma novidade, algum ajuste que seja importante nós estarmos inteirados, nós estarmos cientes, porque isso deve pautar também a nossa forma de agir. Essas regras de conduta definem limites e formas de nós estabelecermos os nossos relacionamentos, por exemplo, os nossos relacionamentos entre colaboradores, quando nós nos relacionamos com os nossos clientes, quando nós nos relacionamos com os nossos fornecedores.
São definidos também preceitos ou formas de nós nos relacionarmos, por exemplo, com a imprensa. Estão definidos limites e responsabilidades, pessoas responsáveis e procedimentos que devem ser seguidos, sempre que nós precisarmos passar alguma informação para algum meio de comunicação. E uma parte importante, o relacionamento com concorrentes e com o mercado. Nessa parte, é uma parte quando nós nos relacionamos com o mercado, nós nos relacionamos com os nossos concorrentes e extrapolando também com os agentes públicos, nós temos que tomar cuidados e nós temos que ter sempre consciência das nossas decisões para que nós não venhamos a incorrer em nenhum daqueles aspectos que nós comentamos sobre a lei anticorrupção. Existem regras específicas relacionadas à prevenção à corrupção, à segurança da informação, o que é que a gente pode compartilhar de informação, em qual âmbito, quais são os cuidados que nós devemos tomar. Existe, nessa parte de segurança da informação, uma seção interessante sobre a utilização de mídias sociais. É um assunto bastante moderno e que boa parte de nós somos usuários e que nós devemos tomar alguns cuidados quando nós nos pronunciamos publicamente, porque as mídias sociais podemos dizer que são públicas e nós não queremos dar nenhuma escorregada. E tem um ponto, ele define regras sobre o tratamento de conflitos e interesses. Esse código não vem a exaurir todas as possibilidades e ele por si só também não previne que as coisas ocorram. Então, a gente sabe que em um momento ou outro nós vamos nos enxergar numa possível situação de conflito de interesses. E esse código define a existência de um comitê de ética, do canal de denúncias, dos gestores e dos líderes, que vão ser ferramentas ou serão recursos e instâncias que poderão ser buscadas para tratar esses conflitos de interesse. Existe também uma definição sobre brindes e presentes. Brindes e presentes. Quando a gente fala de brindes e presentes, nós devemos ter cuidado com o que nós recebemos e com o que nós também ofertamos, porque nós não queremos que nós sejamos questionados sobre o que nós estamos ofertando, nós estamos recebendo, ou que aquilo esteja relacionado à obtenção ou concessão de qualquer favor especial ou qualquer condição especial que sem aquele presente ou sem aquele brinde não teria sido conquistada. É importante salientar que esse código está alinhado com as políticas e procedimentos de recursos humanos, políticas e procedimentos das unidades de negócios. Então, não devem haver conflitos ou sobreposição de expectativas, de procedimentos e orientações. Mas sabendo que esse código de conduta não esgota todas as possibilidades, que esse código de conduta não vai ter todas as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, muitas vezes nós temos que procurar ajuda para tomar alguma decisão. Essa ajuda pode ser por meio de uma breve reflexão, por meio de perguntas retóricas, perguntas que nós fazemos mentalmente para a nossa própria resposta, e pode seguir mais ou menos essa linha de raciocínio. A ação que eu vou promover, o que eu estou envolvido, é consistente com os valores do Grupo ASA e com as leis vigentes? Será que a minha ação, ou a ação que eu observei, sendo promovida por outra pessoa, fere algum daqueles 7 valores compartilhados? Ou fere alguma lei? Se a resposta for negativa, já neste ponto, nós já podemos parar e não seguir em frente. A minha decisão compromete os compromissos do Grupo ASA com os seus colaboradores, clientes, parceiros, acionistas ou comunidades nas quais atuamos? A minha decisão afeta a reputação do Grupo ASA e a minha reputação pessoal? E uma pergunta interessante: será que eu posso me orgulhar dessa ação quando contar para a minha família? Eu vou compartilhar com a minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, meus irmãos, eles vão olhar com orgulho para mim? Então são todas perguntas retóricas que nós podemos fazer, certamente elas vão ser um balizador das nossas decisões, mas ainda assim pode ser que a nossa decisão seja uma decisão bastante importante, ou que não fique clara a decisão certa a tomar. Nesse sentido, é importante nós termos um entendimento de que nós temos pelo menos 3 instâncias a recorrer. Primeiramente, nós temos os nossos líderes, que são vocês,
mas ainda os líderes talvez tenham líderes, né? Os supervisores têm gerentes, gerentes diretores e assim por diante. Então nós temos que recorrer a essas pessoas para compartilhar a nossa decisão, as nossas preocupações, para que elas sejam acertadas. Caso a gente não tenha a possibilidade ou nós não estejamos confortáveis em procurar os nossos líderes, o nosso gerente, o nosso diretor, nós podemos procurar a área de recursos humanos, que talvez seja um orientador para a nossa dúvida, ou caso a gente tenha perseguido a primeira instância e a segunda, e ainda assim nós não tenhamos obtido uma resposta satisfatória, nós podemos recorrer ao canal de denúncias para consultar e tirar alguma dúvida relacionada a como proceder. É importante que esse canal de denúncias não seja a primeira instância, porque ele tem os prazos dele. Então, talvez, se você fizer uma consulta, você não vai receber uma resposta necessariamente no primeiro dia seguinte, no segundo ou no terceiro. Talvez demore um pouco mais e isso afete o prazo da sua decisão. Então, esgote as possibilidades com as pessoas e com o departamento de RH. Claro que, se não for o caso, se não for uma situação que deva ser tratada com essas duas primeiras instâncias, você pode recorrer diretamente ao canal de denúncias. Agregando alguns elementos naquele gráfico que nós já apresentamos no início, nós temos os elementos e as funções, os instrumentos e as funções que vão servir de monitoramento do nosso código de conduta. Quais são essas funções e esses instrumentos? Para que nós tenhamos certeza de que nós estejamos aderentes às leis e regulamentos, e que nós possamos, por exemplo, cumprir as nossas obrigações contratuais, que nós possamos estar prevendo ou prevenindo a fraude e corrupção, que nós possamos cumprir leis e nos relacionar bem com clientes e parceiros, nós temos uma área jurídica que é consultiva, no sentido de estar atenta às novas leis, regulamentações, para que sejam prontamente aplicadas ao nosso negócio, e que as nossas transações, o nosso negócio possa estar completamente aderente às leis. Existem também linhas de comunicação. Essas linhas de comunicação se traduzem no canal de denúncias, que é a nova ferramenta que já está à disposição de vocês. A atividade de monitoramento também vai ser feita por uma função de auditoria interna. Então, sempre que necessário, sempre que houver a necessidade de promovermos algum entendimento mais aprofundado sobre algum aspecto, nós fazermos uma revisão mais aprofundada, com obtenção de documentos, validação de transações, um procedimento de auditoria interna pode tomar lugar e auxiliar no monitoramento do cumprimento desse código de conduta. Fora isso, nós temos um comitê de ética. Esse comitê de ética é composto por todos os diretores. O comitê de ética é composto por todos os diretores, e esse comitê de ética é o responsável por promover futuras atualizações do nosso código de conduta, assim como por promover as orientações disciplinares para qualquer evento de irregularidade ou desvio de conduta que venha a ser detectado e venha a ser trazido ao conhecimento deste comitê. Apresentando mais um pouco a Deloitte, eu sei que alguns de vocês já conhecem a Deloitte ou já tiveram contato com a Deloitte nas suas atividades de trabalho do dia a dia, mas talvez algumas pessoas não conheçam. Então, a Deloitte é uma empresa multinacional, nós estamos presentes em mais de 150 países. Aqui no Brasil nós somos 5.000 funcionários e temos no Brasil 12 escritórios. Eu particularmente sou do escritório da Deloitte de Salvador. A partir de Salvador, nós temos a nossa base, uma das bases mundiais de prestação de serviços de ética. Então, nas Américas, nós temos no México, em Salvador, e no mundo nós temos na África do Sul, na Austrália e em Singapura, bases de operação para a prestação desse serviço. Então, é importante que vocês entendam que, sempre que vocês acessarem os meios de comunicação do canal de denúncias, vocês estarão falando diretamente com a Deloitte, que é uma empresa especialista na prestação desse serviço em base mundial, e todos os canais estão localizados num ambiente externo à estrutura do Grupo ASA. Então, o 0800 toca na central telefônica da Deloitte lá em Salvador e é atendido por funcionários da Deloitte que estão lá em Salvador.
é um número de 0800 que está na nossa central telefônica. Sempre que vocês acessarem o site, apesar de vocês perceberem nos próximos slides que o caminho de entrada é o site corporativo da empresa, do Grupo ASA, vocês vão perceber que ao clicar no botão de fazer o seu relato, vocês vão ser redirecionados para uma outra página, e essa página já é a página do sistema da Deloitte. Então fiquem confiantes e confortáveis em entrar em contato e registrar os seus relatos, pois não existe qualquer previsão de rastrear suas informações ou qualquer coisa desse tipo. Aqui é um breve gráfico, fluxo do funcionamento do canal, então vou passar aqui rapidamente. Vocês podem entrar em contato por um dos meios de comunicação. Vocês sempre vão ser atendidos por um profissional da Deloitte que vai ter o cuidado de obter todas as informações possíveis. Eventualmente, se você mandar um e-mail ou fazer um registro no site, a Deloitte pode entrar em contato com você. Sempre quem vai entrar em contato é um funcionário da Deloitte, então fiquem tranquilos, não se assustem. Nós temos um compromisso com o Grupo ASA e nós temos um compromisso com cada um de vocês na manutenção da confidencialidade e promover conforto para vocês na utilização dessa ferramenta. O seu relato é registrado pela equipe de atendimento. Existe uma equipe de consultores de riscos da Deloitte que vai avaliar o seu relato e vai entrar em contato com o comitê de ética e enviar o seu relato para o comitê de ética, que é formado por todos os diretores do grupo. Esse comitê de ética vai promover as ações necessárias para tratamento daquele relato, e essas ações necessárias vão corrigir essa situação ou tentar corrigir a situação, e vocês vão poder posteriormente consultar o andamento da sua denúncia. Sempre que você acessa um dos canais, você recebe um número de protocolo e uma senha, e esse número de protocolo e uma senha te permite ligar posteriormente, aproximadamente depois de 30 dias, para o canal de denúncias e fazer o acompanhamento para ver se tem alguma resposta, ou permite um acompanhamento online. Você pode consultar via o próprio site. Mensalmente, a Deloitte envia um relatório para o comitê de ética, falando sobre toda a movimentação que houve, o registro de novos relatos, o encerramento. Então, esse comitê, ele supervisiona, ele pode eventualmente envolver algum gerente, alguma outra pessoa no tratamento das denúncias. E esse comitê tem um papel importante em garantir que nenhuma denúncia seja engavetada ou que nenhuma denúncia seja tratada superficialmente, mas que haja um processo de transparência e de resposta das denúncias que vão ser feitas. Então, são previstos 3 canais, um 0800, um número de telefone 0800, o site e um formulário eletrônico no site e um e-mail. Aqui são alguns assuntos que podem ser levados ao canal de denúncias. Por exemplo, podem ser levadas ao canal de denúncias condutas inadequadas como um tratamento desrespeitoso, uma discriminação de qualquer natureza, não são procedimentos tolerados, irregularidades, tais como favorecimento de fornecedores, desvios de recursos, utilização de bens do grupo ASA para fins particulares. Ou você pode tirar dúvidas sobre se você pode receber ou ofertar algum presente ou algum brinde, sobre a contratação de parentes, relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores. São apenas alguns assuntos, isso aqui é uma sugestão, as possibilidades estão direcionadas no código de conduta. Estes são os números, os canais de acesso. Vocês não precisam anotar agora se não desejarem. Todos esses canais são permanentes lá no site, e vocês podem consultar a qualquer tempo. No penúltimo item, aqui na barra, isso aqui é o site do grupo, existe ali um ícone novo chamado canal de denúncias. Quando a gente clica naquele ícone canal de denúncias, abre essa tela, e nessa tela tem os contatos que nós comentamos, reforçando que todos esses canais estão no domínio da Deloitte. Todos os canais estão no domínio da Deloitte. Se nós observarmos, até o e-mail, o domínio do e-mail, né, @Deloitte. Isso significa que ninguém no Grupo ASA, nem a diretoria, vai acessar essa base de e-mails. A diretoria, o comitê de ética, vai receber as informações que a Deloitte passa. Então, a nossa comunicação Deloitte e vocês, ela está sempre preservada. Nós entramos aqui em algumas dúvidas frequentes, e eu vou passar
com vocês e vai elucidar talvez alguma dúvida que esteja na cabeça de vocês. Eu não tenho certeza se o que eu observei viola o código de conduta. O que é que eu devo fazer? Bom, o primeiro passo é consultar o seu gerente, o seu diretor. Na dúvida, se não estiver confortável com a consulta, entre em contato com o canal de denúncias. Lembrando que sempre é preferível você registrar uma denúncia em anonimato do que você se omitir. Nós não estamos interessados na sua identidade, nós estamos interessados no relato que você tem a fazer. O que acontece após o registro da minha denúncia? Todos os relatos são recepcionados e analisados pela Deloitte. Os relatos são direcionados para o Comitê de Ética do Grupo ASA. Esse direcionamento é via o nosso sistema. Existe um sistema da Deloitte utilizado para a gestão desses relatos e o Comitê de Ética, os membros do Comitê de Ética terão acesso a esse sistema para consultar as denúncias. Quem tem acesso aos relatos, além da Deloitte que opera o serviço, os membros do Comitê de Ética possuem acesso aos relatos. Como é formado o Comitê de Ética? É formado pela diretoria, o que garante imparcialidade nas decisões sobre as ações que vão ser tomadas para tratamento dos eventos. Como eu tenho certeza de que eu não serei identificado, todos os canais de comunicação pertencem à Deloitte, não vai haver rastreamento do IP do seu computador, do telefone que você ligou, a gente não faz isso, a menos que você se identifique. Nós podemos até entrar em contato com você, porque se você se identificou, você não tem restrições. Mas se você entrar em contato em anonimato, a gente nunca vai ter oportunidade de entrar em contato com vocês. Nós não fazemos qualquer tipo de rastreamento. E asseguramos que qualquer relato feito a partir de sua casa, do seu computador de trabalho, ou de qualquer portal na internet, ou do seu celular, isso não vai ser rastreado. Se os meus superiores estiverem envolvidos, eu vou ser retaliado? Não, nós já aprendemos sobre a garantia de não retaliação, a garantia do grupo para isso. Qual o benefício de registrar um relato? Então, com o benefício do registro de relato é que a gente pode proteger a empresa de qualquer irregularidade ou situação que possa prejudicar corporativamente, ou pode ser uma situação que esteja afetando você diretamente no dia a dia do seu trabalho. Então você promove um ambiente mais saudável, uma harmonia maior no seu trabalho. Como posso acompanhar um relato que fiz? Toda vez que você entra em contato por qualquer um dos 3 canais, você recebe um número de protocolo e uma senha. Lá no site existem 2 botões, um registre o seu relato e outro acompanhe o seu relato. Você pode clicar no botão acompanhar o relato e você coloca o seu protocolo e a sua senha. Ou você pode ligar para o 0800, lembrando que os relatos terão um prazo médio de 30 dias para serem respondidos. Então nós temos que ter um pouco de paciência, controlar a ansiedade e saber que temos até 30 dias para receber qualquer resposta. Bom, eram essas as informações. Nós abrimos agora para eventuais perguntas de vocês. Quem queira fazer algum comentário, tirar qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de saber, se tiver alguma denúncia que não procede, como é que isso é tratado, né? Porque eu acho que uma questão interessante de ter esse canal de denúncia via Deloitte é que tem essa possibilidade de filtrar. Pergunta importante: se for uma denúncia que não procede, como ela vai ser tratada? Antes de responder diretamente a pergunta, eu gostaria de reforçar um aspecto. Este é um canal sério, é um canal para recebimento de denúncias feitas de boa fé. A garantia de não retaliação é para denúncias feitas de boa fé. Todo uso malicioso deste canal, todo uso com o objetivo de causar confusão, de prejudicar a empresa ou prejudicar individualmente alguém, é por si só um desvio de conduta e está sujeito a todas as penalidades previstas no Código. Se a denúncia não for procedente, ocorre. Às vezes a denúncia não é procedente porque a pessoa, apesar de ter feito de boa fé, ela teve um entendimento errado de alguma situação, ou ela entrou em contato em anonimato e ela não forneceu elementos suficientes que possibilitassem um tratamento. Em todos os casos haverá investigação, haverá um procedimento de verificação das informações que foram trazidas. E caso não seja possível concluir sobre a situação que você relatou, ou caso conclua-se que ela é improcedente, a gente pode entrar em contato com vocês para falar: você tem algum elemento adicional para fornecer, porque até então tudo que nós analisamos não confirma o que você está falando. Então a gente pode entrar em contato para obter informações adicionais, mas
Por conclusão, os relatos são avaliados como procedentes ou improcedentes e eles são encerrados no sistema e dados como concluídos. E se a denúncia for de algum dos diretores, algum de nós, por exemplo, vai para o comitê de ética, vocês passam para o conselho, por exemplo? A pergunta dela foi, se a denúncia for contra algum dos diretores? Se a denúncia for contra algum dos diretores, pode acontecer, né? Ninguém é infalível. Existe um procedimento de escalonamento dessa denúncia para o comitê, para o conselho de administração. O conselho de administração vai receber essa denúncia. No caso da denúncia ser procedente, né, se confirmada o desvio de conduta, as penalidades já estão previstas no código, serão definidas pelo comitê de ética, como é que funciona? Ótimo. O limite das penalidades está definido na CLT. Os limites estão definidos na CLT. Podem ser de uma advertência, uma suspensão, até o desligamento do funcionário. São essas as penalidades. Sim, a Deloitte tem um sistema interno também de triagem que ela coloca por seção, né? Se for em relação ao meio ambiente, se for em relação à pessoa, se for em relação à fraude. E aí vai ser feita uma auditoria, né? E para poder ser encaminhado para nós. É importante que vocês tenham um entendimento que o grupo optou por contratar uma empresa independente para que haja uma inteligência na prestação do serviço. Esse é um serviço que tem uma governança e nós, como Deloitte, também seremos chatos em cobrar o comitê. Se o comitê faltar em algum aspecto, em relação a um prazo, em alguma definição, alguma coisa que esteja se estendendo há algum tempo, nós temos um papel de cobradores também. Então é uma ferramenta, é um serviço que tem uma governança bastante robusta e que a ideia é que seja bastante transparente, ágil e completamente funcional para todos vocês. Bom, pessoal, acho que nós conseguimos cumprir o objetivo. Desde já nós nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Quem lembrar de alguma coisa depois pode entrar em contato por aqueles meios de comunicação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.